Fala pessoal, faz tempo que eu não faço vídeo com áudio explicando meus torneios, tenho só postado algumas partidas soltas, né? Então vou retomar, acho que não podia ser numa ocasião melhor. Eu fui campeão do regional aqui da região de Paris. Espero que vocês gostem aí das partidas, vou comentar todas e vamos ver se dá para retomar nesse formato aí. Então o regional é jogado no formato da Voyager Cup, né, criado pela Silph Arena. Então tem que basicamente escolher um Pokémon de cada geração, das 5 primeiras. A quinta ali é meio que uma mistura dos Pokémons das últimas gerações. E daí mais um Wild Card, um que pode ser de qualquer uma das gerações, com algumas restrições aí. Então no meu time, para canto, eu escolhi Lapras, que eu acho um generalista muito interessante. Especialmente dentro do próprio continente dele, ele geralmente tem jogo contra Venossauro, contra Hypno, que são as picks mais comuns assim de se ver, né? E no geral, muito importante também que ele tem vantagem contra o Azumarill, que tem basicamente em quase todos os times. Para a segunda geração, então, eu escolhi Azumarill. Eu sou fiel ao moveset de Play Rough, que eu acho muito importante ganhar o Mirror de Azumarill, principalmente numa Copa dessas, onde é uma coisa tão comum. Como terceira geração, eu escolhi a Altaria, que eu acho que junto com o Azumarill e o Lapras cobrem muito bem uma parte significativa do meta. Ela tem vulnerabilidade contra os tanques, mas eu sinceramente não tenho visto tantos times usando. Então dá pra ver muito nessa Copa que eu tive vários matchups muito favoráveis com a Altaria, porque as pessoas não têm um counter dedicado que não seja o Azumarill. E eu tenho ferramentas para derrubar o Azumarill. Na quarta geração, eu escolhi o Gallade, que é de longe o Pokémon que eu menos uso, mas eu nunca quis trocar ele, porque eu tenho a impressão assim de que ele faz um bench pressure muito forte. Ele junto com o Jirachi fazem que as pessoas não queiram usar Toxic Croak contra mim, que é relativamente forte contra o Lapras, contra o Scraft principalmente. Então acabei. Ele aparece só uma vez nesse vídeo, vou deixar esse spoiler. Mas em alguns outros torneios que eu joguei ele cabia melhor, assim. Só contra o meta no geral ele não é dos melhores, mas eu acho que no banco ele é importante. O Scraft é a minha escolha da quinta geração e eu acho realmente talvez tenha sido o MVP dessa Copa, principalmente nas últimas partidas. Essa coisa de um lutador com característica Dark e tal, ele consegue cobrir muito bem o meta e serviu muito bem no meu time. E o meu wild card é o Jirachi, que pra mim foi logo que eu testei ele nos primeiros treinos dessa Copa, eu achei sensacional. Ele cobre muito bem o meta típico, assim, né? Eu diria que o meta mais comum de se ver, Hypno, Azumarill, Altaria e Toxicroak, ele tem um matchup bem jogável com praticamente todo mundo, além de meio que deletar o Toxicroak, que é sempre desejável, né? Então, eu sempre usei muito de Safe Switch. Nessa Copa não foi tão fácil, porque eu vi muito fantasma. Acho que é uma tendência aí do final do mês, mas no começo do mês eu consegui usar muito ele como Safe Switch. E ele sempre faz muito serviço, assim, ninguém quer tomar um Doom Desire na cara, basicamente. Então, na primeira rodada, eu enfrentei a Amy Sarra, suponho que seja assim que se fala o nome dela. O que me chamou a atenção no time dela de cara é o Bastiodon, que é sempre meio delicado de jogar tendo a Altaria no time. Mas como ela tinha dois fantasmas, eu vi que o Scraft era uma opção bem viável. Tinha que tomar cuidado com os outros Pokémons, mas eu confiava que tinha como contornar. Então eu começo primeiro jogo com um lead extremamente favorável, Lapras contra Altaria. Eu resolvi com duplo água para tentar pegar os fantasmas, que geralmente são bons matchups. Ela troca pro Bastiodon, que pra mim é perfeito. Vou conseguir pegar com o Scraft, que eu tive confiança de levar na primeira partida. Não vou gastar nenhuma energia, vou farmar tudo que eu puder. Eu imagino que ela vai voltar com a Altaria aqui. Ela dá um tempo pra, né, liberar o switch. E bom, vou gastar toda a energia que eu acumulei contra essa Altaria, ver se eu consigo talvez um escudo. Então 2 Foul Play em sequência. Consigo um escudo. E quase chego para um terceiro, mas acabo morrendo. Aí foi aqui meu grande erro nessa partida. Eu
podia entrar tanto com o Azo quanto com o Lapras. Eu resolvi ir com o Lapras porque eu achei que eu ia conseguir derrubar mais cedo. Eu gasto minha energia e deixo passar o golpe. Daí eu achei que ia ser Sky Attack, era um Dragon Pulse. Eu acabo ficando com pouca vida e vem o Venossauro. Daí, mesmo com esses dois escudos, eu sei que eu tenho que causar o máximo de dano possível com o Lapras, porque com o Azo atrás, a situação vai ser complicada. Ela consegue me farmar. E daí, na minha escolha de play rough no Azumarill, complica também um pouco, mas eu acho que minha única solução ali era ganhar no Bubble, que é sempre complicado. Uh, e aí ela consegue chegar no terceiro Frenzy Plant antes de eu conseguir soltar qualquer outra coisa. Nem tentei soltar porque eu sabia que eu não ia conseguir soltar dois. Então tive que voltar para a segunda. Então resolvi ousar com o Scratch de lead, prevendo um Bastiodon contra o Lapras. Acertei bem. Ela troca para Altaria e dessa vez, como ela não mostrou nenhum fantasma, eu vou vir com um Jirachi. Então é um matchup relativamente tranquilo. Geralmente dá para esperar a Altaria usar um escudo para eu usar o meu. Mas aqui eu achei que eu quis garantir a vantagem do switch. Usei o escudo, porque eu sabia que eu ia conseguir sair com bastante energia e seja lá o que viesse, não ia gostar de tomar os golpes. Ela volta com o Bastiodon. Vou causar um dano considerável com o Doom Desire. Prefiro não trocar para não perder a vantagem que eu tenho. Então, deixo ele farmar, sei que não vai me causar muito dano o que ele tiver. Volto com o Scraft. E ela troca, não me deixa derrubar. Mas justamente por causa do Venossauro aparecer, eu tava com a Altaria. Então já é bastante machucado, vou deixar passar o Sludge Bomb, porque eu sei que sobrevivo tranquilo. E daí eu vou conseguir fazer o sonho de toda a Altaria, né? Derrubar um Bastiodon. Ela acaba nem usando escudo porque ela sabe que... Ah não, ela usa escudo. Mas bom, não tem muito o que fazer porque a vantagem é muito grande, eu tenho o Scraft atrás. Na última então, eu resolvi voltar com o Azumarill, já que eu não tinha usado na última. Eu suspeitei que ela não fosse usar o Veno de lead, que é o que realmente me ameaçaria. Então acabei pegando o Mirror de Azumarill. Eu não sei ainda qual é o moveset do dela, mas eu tenho o Play Rough, então a princípio estou bem arranjado. Ela solta o Hydro Pump, então revela que eu tenho a vantagem no Mirror. E eu vou basicamente jogar para ganhar essa vantagem no Switch. Ela troca pro Venossauro. Eu trouxe o Jirachi justamente para counterar ele. Então esse matchup é bem tranquilo, não preciso usar nenhum escudo e consigo derrubar só no Confusion. Sair com bastante energia. Ela volta com o Sableye, primeira vez que ele aparece. Mas como eu tenho muita energia, eu vou conseguir ainda causar bastante dano nele. Consigo soltar 2 num Desire e ela deixa passar 1, tira quase 50% da vida. Ela me derruba e eu vou entrar com o Scraft, porque né, não vou deixar o Scraft pro matchup contra o Azumarill no final. Então, esse terceiro round já está bem encaminhado. Tem muito que ela possa fazer. Ela volta pro Azo, eu ponho o meu de volta. Aproveito que eu tenho 2 escudos para usar um, mas a princípio nem isso precisava. Ela já está sem escudo. Dou um pequeno overfarm, mato, derrubo o Azo dela. Ela volta com o Sableye, que tem bastante energia que ela guardou, mas com o Scraft atrás ela não tinha muito o que fazer. Então consegui uma vitória depois do primeiro susto. No segundo round, então, eu enfrentei o Mega Luigi. O time dele bem interessante, com duplo grama, que pode sempre complicar para um time de Azumarill e Lapras. Mas eu vi que fora isso o Azumarill era bem sólido contra o time dele. Eu resolvi geralmente proteger o Azu com o Jirachi e Altaria, eu já achei que eram as melhores opções para cobrir o time no geral.
No primeiro jogo, então, eu comecei com Lapras, não sabia se ele quanto ele queria usar as gramas, então achei que o Lapras teria mais resposta. Acabei pegando o Azumarill de lead, que é bem favorável. Eu acho que esse é o único outro Azumarill que eu encontrei com Play Rough, que dificulta um pouco o matchup do Lapras. Em teoria, seria melhor ter usado o escudo no primeiro, mas eu tenho medo que ele troque depois e me force a trocar e eu perca meus buffs do Skull Bash. Então, por sorte, ele não quis forçar o City Advantage, ele deixou passar o meu segundo Skull Bash. Ficamos mais ou menos empatados e ele entrou com a Meganium. Então, aí que a Altaria brilha, né? Trouxe ela justamente para esse matchup, consegui alinhar. Ele é forçado a trocar pro Hypno. O Jiraiya, a princípio, contra o Hypno não é o melhor matchup, mas eu resolvo soltar um Sky Attack para me dar vantagem, eu não vou precisar dele para ganhar da Meganium necessariamente. Então agora eu vou fazer de tudo para derrubar esse Hypno. Ele me surpreende com um Fire Punch, que teria causado um dano bem razoável. Geralmente o Hypno não, é o soco menos usado, geralmente, né? Ele solta mais um, eu sei que eu sobrevivo, em teoria. Ali, já estou razoavelmente satisfeito com o dano que eu causei. Consigo soltar mais um Doom Desire ainda. Ele vê que o Hypno é mais ou menos a condição de vitória dele, mas eu já estou bem. Acho que já estou bem encaminhado com o dano que eu causei. Deixo o Jiraiya cair, volto com a Altaria, farmo, e daí a Altaria contra a Meganium já está bem resolvido, né? No segundo round, eu quis levar o Scraft, depois de ter visto aquele Hypno, e ele tem um matchup bem razoável com a Meganium também. Então, consigo pegar o Hypno de lead. Eu não vou baitar nem nada, vou direto para os foul plays para causar todo o dano que eu puder. Sei que é favorável, ele faz uma troca bem boa para o Azumarill absorver o meu foul play. Mas para mim até é vantajoso que o Azumarill dele tem um pouco menos de HP que o meu, porque ele tem Play Rough também. Então, caso eu queira ganhar, o Mirror pode ser interessante. Então, ficamos no clássico matchup aqui, os dois trocando Play Rough um no outro. E acho que o fato de eu ter conseguido soltar, causar dano nele antes, vai ser bem positivo, além dele já ter gasto um escudo no Hypno no primeiro matchup. Aqui eu acho que eu vou investir um escudo para farmar o resto da energia. Ter um Hydro Pump para soltar no que vier. Vem a Meganium, eu solto um Play Rough. Como ele não soltei Hydro Pump ainda, ele não sabe se eu tenho Ice Beam ou não. E ele tem que usar o escudo. Aí mais uma vez a Altaria encontra o propósito dela de enfrentar a Meganium. Absorvo toda a energia que ela tem. E eu vou ser bem agressivo. Vamos ver se eu vou. Eu acho que eu farmo até o final essa Meganium para ter toda a energia pro que vier. Porque mais ou menos depois que o Azumarill cai, a Altaria tá bem livre no time dele. Ele volta com o Hypno, solta um Thunder Punch, então ele tem duplo punch, um pouco inusitado com o Fire Punch. Mas eu tenho dois Sky Attacks seguidos para soltar nele. Vai causar bastante dano. Ele consegue soltar ainda o último Thunder Punch. Essa partida é bem engraçada no final. Eu volto com o Scraft. Ele volta com a Meganium, eu consigo derrubar, já estava bem fraca. E eu fiquei com medo do Aso dele ter energia, troquei pro meu. Na última, então, resolvi dar o lead de Altaria, que eu já tinha visto que o Hypno dele não tinha Ice Punch, então ela se tornou bem interessante, ainda mais interessante contra o time dele. O verdadeiro counter é o Azumarill, então eu sei que eu tenho vantagem contra esse Hypno. Vou forçar para ganhar o City Advantage, provavelmente. Acabei não querendo farmar no final. Pensei em talvez dar um Undercharge que não deu certo. Ele volta para o Mirror da Altaria. Aí eu tenho duas opções. Eu resolvo vir com o Azumarill.
porque talvez achei que seria uma má ideia levar o Jirachi e no final talvez ele tenha uma planta e eu não teria resposta com Azumarill, mesmo não sendo tão fácil de derrubar com o Play Rough. Ele começa a investir escudo, eu decido, tá, vou investir também. Vamos ver no que vai dar. Quando ele usa o segundo escudo, eu começo a suspeitar que ele tá com o Scraft atrás, pra tá querendo tanto proteger a Altaria. Eu resolvo trocar pro Jirachi pra forçar a mão dele. Eu não vou usar escudo aqui, porque basicamente tem um matchup muito vantajoso com Azumarill atrás, vou causar todo o dano que eu puder. Ele acaba não usando o Foul Play em mim. Eu dou um pequeno Undercharge com o Doom Desire pra pegar uma energia a mais com o Azumarill, mas não é muito necessário, porque acho que estava bem encaminhado, mesmo com a vantagem de energia dele, eu tinha um escudo que já estava mais ou menos garantido. Então 3-0 no segundo round, uma boa partida. Então no terceiro round eu enfrentei o Kilizu, outro time com duplo fantasma, pelo visto está bem em alta agora no final do mês. Então mais uma vez eu provavelmente ia ter que usar bastante meus água para ganhar dele e tomar cuidado com o Venossauro, né? Que a gente viu ali na primeira rodada como isso pode dar errado, mas aqui dá errado de outros jeitos. Eu resolvi dar um lead bem seguro com o Azumarill, que é uma coisa que eu reparo que gostam de dar lead de Marowak contra mim. Então peguei bem e ele troca para o Azumarill dele. Eu resolvo usar a minha energia para dar uma vantagem. Quando ele solta o Hydro Pump, eu já fico feliz que mais um Mirror que eu tenho vantagem, bom para saber pro resto do jogo também. E eu acabo não trocando que o meu time atrás não era necessariamente muito vantajoso contra o Azumarill dele. Aí eu dou um overcharge um pouquinho, solto o Play Rough e deixa passar, tranquilo. Vamos ver o que ele tem atrás. Ele volta com o Marowak, que eu achei interessante, e eu vou deixar passar porque eu tô com muito pouca vida. E aqui foi outro momento que eu me debati internamente. Por que ele voltou com o Marowak? Porque depois fica claro que era porque ele tinha o Ceboy atrás. E daí como eu tinha Jirachi atrás, eu tinha dois matchups ruins. Eu talvez devesse ter metido ele agora. E eu não me dei conta na hora, eu deixei passar um Shadow Ball. Então eu tô com dois escudos, mas o Ceboy vai conseguir me farmar. E mais uma vez eu começo com uma vantagem bem razoável. E acabo sendo muito conservador com escudos, talvez. E vou ficar numa situação bem ruim no final. Mesmo com o Ceboy com muito pouca vida, ele tem muita energia. E eu só tenho um escudo. E bom, o Jirachi não aguenta tanto assim. Ele vai soltar um Foul Play e quase me matar. E eu não consigo chegar no último Doom Desire. Na real, ele tinha até um escudo, então nem adiantou. Então, para a segunda partida, eu ajustei. Eu dei lead de Lapras. E se eu bem lembro, eu venho com a dupla água para ter mais recursos contra os fantasmas, já que ele acabou nem usando o Venossauro dele. Eu sei que o Azumarill dele não tem Play Rough, então é um matchup mais tranquilo pro Lapras ainda. Ele resiste bem aos Hydro Pumps. E conforme eu vou usando Skull Bash, eu vou ficando mais forte. Só que aí ele começa a usar escudo. Eu já sei que eu também eventualmente vou ter que corresponder. Então eu uso o primeiro escudo. E uso o meu segundo Skull Bash. A partir de agora os Hydro Pumps começam a dar um dano bem reduzido. Então, e ele usa mais um escudo. Então ele realmente não gostou de ver esse Lapras, né? É o que parece. Aqui eu deixo passar porque eu sei que eu aguento. E acaba sendo o Ice Beam, que aí causa quase nada de dano mesmo. Eu consigo soltar o Skull Bash e não chega a matar, eu acho. Deixa ele bem baixo, ainda vou conseguir farmar uma energia. Mas eu resolvo soltar a energia para não arriscar ter que gastar mais um escudo no lead.
Então saio com uma vantagem razoável. E eu tô com uma defesa bastante aumentada. E ele vem com a Altaria. Então dá pra ver que ele não estava preparado pro Lapras nessa partida. Eu tenho duas boas escolhas para entrar. Eu resolvo entrar com a Azumarill, porque vai que ele tivesse o Venossauro atrás, não vou passar de novo por essa situação, né? Então a gente vai aprendendo, pelo menos, conforme as partidas passam. Quis dar um overcharge ali, acabei deixando ele soltar um golpe a mais, meio desnecessário, mas acho que depois que o Azumarill dele caiu, o caminho pra Altaria ficou bem liberado, né? Ele vem com o Sableye, eu não deixo ele me farmar, vou simplesmente finalizar. Ele solta um golpe, eu resolvo usar escudo, porque pode ser Power Gem, e é. Não que fosse me derrubar, mas escudo tá aí pra ser usado, né? Então consigo uma vitória tranquila agora. Então na terceira eu resolvi repetir os meus três, só inverti a minha ordem. Coloquei o Azumarill na frente e encontrei de novo o Azumarill dele. Então, mais um Mirror que eu tenho vantagem, que pra mim nesse regional se comprovou que a minha escolha de Player foi bem... coube muito bem no meu time. Então, um jogo, mais um Mirror de Azumarill. Não vai ser o... não é o primeiro, não vai ser o último, com certeza. E aqui eu decido... eu acabo sendo meio... tento ser um pouco malandro, dar um overcharge. Eu conto a partir do Hydro Pump dele 5 para soltar o meu Play Rough e ele acaba ganhando a CMP, que ele soltou a Ice Beam. Eu sei que eu aguento, então eu soltei o meu Play Rough. Só que ele sabe que ele pode me derrubar, então ele acaba sendo induzido a usar o escudo, que parece ruim, perder o Sweet Advantage, mas pra mim na real é muito bom, porque depois que o Azumarill dele sai de jogo, a Altaria ganha de todos os outros num para um, ainda mais com vantagem de escudo, né? Então eu entro com o Lapras pra finalizar o Azumarill dele mais tranquilamente do que com uma Altaria. Ele vem com o Sableye, então ele não trouxe Venossauro, acho que talvez seria outra coisa que ele poderia trazer. Eu vou investir escudo, porque eu tô chutando que talvez ele tenha Altaria atrás. E vou forçar ele a se gastar. Então ele usa mais um escudo e eu resolvo trocar para forçar a mão dele. Ele não consegue chegar em mais um golpe. E eu acertei, era a Altaria dele atrás. Vou poder usar, acho que é a segunda vez que eu uso Dazzling Green no torneio, não é muito comum, mas tá aí pra ganhar esse Mirror. Então na quarta rodada eu fui enfrentar o Zook, que é o jogador mais bem ranqueado do torneio. Então, né, sempre mais responsabilidade aí. E ele tem um time bem complicado de enfrentar. O Ferrothorn, pra mim, sempre foi um dos pokémons que eu tinha um certo... que eu sei que esse time é um pouco complicado. E além do Sableye, né, que sempre complica o meu Jirate de Safe Switch que eu gosto de usar. Então eu vi que além desses dois, o Scraft tinha um bom matchup com o Hypno. E os outros são realmente matchups bem complicados. Mas na primeira eu quis arriscar e vamos ver o que aconteceu. Então no primeiro jogo eu resolvo dar lead de Scraft. Acho que ele não esperava e consegui pegar o Sableye, que é um dos matchups favoráveis pra mim. Então, de novo, quando eu tenho esses matchups que são favoráveis, mas não absurdamente favoráveis, eu vou direto no foul play, não quero arriscar nada. Ele começa com foul play, que é duplamente resistido, então pra mim perfeito. Ele chega em mais um. E ele tem Shadow Sneak, então ele não tem Power Gem, importante de lembrar. Ele não me deixa farmar até o final. E eu meio no reflexo solto meu carregado no Azumarill dele. Mas de novo, ter a vantagem de HP num Mirror de Azumarill é sempre valioso. Aí vamos ver que golpe que ele solta. Ele solta Hydro Pump. Então pra mim tá ótimo saber que o Azumarill dele não tem Play Rough, a menos que esteja fazendo o bait do século, né? Então sei que eu vou ter vantagem tanto com o Lapras quanto com o Azumarill pro resto do set. Então eu consigo deixar o aso dele bem baixo. Ele vai soltar mais um Hydro Pump ainda antes de cair. E vamos ver quem que ele tem atrás. Consigo guardar uma boa energia.
E vem aí o Ferrothorn. Aí meus 2 golpes não são muito efetivos, mas vale a pena soltar. Eu resolvo pressionar ele com o Scraft, porque eu tinha também a Altaria atrás que servia. Ele dá o switch, o Seboai já estava praticamente morto. E agora, com 2 escudos, eu sei, ele não, o problema do Ferrothorn é que ele não consegue causar muito dano com o Bullet Seed dele. Então eu vou pressionar tudo que eu puder. Se eu puder não mostrar minha Altaria, seria até melhor. Não chega a ser o caso, mas vamos lá. Uma vitória bem razoável nesse primeiro confronto. Para a segunda partida eu resolvi trocar. Eu imaginei que ele fosse querer counterar o meu Scraft. Botei meu Lapras. Ele veio com Hipno dessa vez. Eu resolvo soltar o Surf para dar uma certa vantagem, porque eu não trouxe o Scraft dessa vez. Joguei um pouco os mind games dele, imaginando que ele fosse tentar counterar bastante. Então, troquei o Jirachi para superar o Hipno com um pouco de dano já causado. Usei um escudo para garantir que não fosse um Shadow Ball. Sinceramente não contei muito bem os Confusion, mas tá tranquilo, ele não usou o escudo e eu consigo um farm down bem relativamente arriscado. Ele entra de novo com o Aso, vou gastar minha energia. Vamos ver se ele vai querer usar escudo, se ele não vai querer. Mas o Jirachi já fez o trabalho dele. Consigo chegar em mais um Doom Desire, então ele está fazendo hora extra já. Força um escudo. E ele decide me farmar. Não, ele decide que cansou de tomar dano, solta um Ice Beam. Eu vou voltar com a Lapras. E ele veio com Toxic Croak dessa vez. Então, felizmente, eu ainda estava com a Altaria atrás, né? Não tinha só o Jirachi para cuidar dele. Deixei passar o Sludge Bomb. Não tenho muito interesse em farmar a mais, vou soltar o golpe, ver o que acontece. Ele não shielda. E agora eu tenho... A Altaria também já cumpriu seu papel, vou deixar passar o Ice Beam. E voltamos pro Mirror do Azumarill. Aliás, não é o Mirror, agora é o Lapras, desculpa. Vou soltar o Surf. Ele usa o escudo. Eu vou usar também, por que não? Mas só dá bem encaminhado, né? Solto um Surf e garanto a vitória no quarto round. E aqui na terceira eu já entrei com um time bem inusitado, vamos dizer. Quis dar uma sambada, talvez. Entrei com a Azumarill, peguei o Seboai no começo. Pra mim tá ótimo. Sei que vou forçar ele a usar os escudos dele, se ele quiser ficar. E não preciso usar escudo tão cedo. Então ele começa a soltar o Shadow Sneak dele, que é o golpe certo a usar contra mim. Eu resolvo usar um escudo, já que ele já usou um. E ele vem com a Azumarill. E o negócio dessa minha line, ela foi meio... talvez um pouco BM, porque o único counter que eu tinha para o Azumarill dele era o meu próprio Azumarill, propriamente dito, né? Ele chega no Hydro Pump e eu troco pro Jirachi e eu não sei quanto HP meu Azumarill ficou, porque depois, para pegar o Seboai, eu estou extremamente comprometido. Mas volto com o Jirachi, consigo causar um bom dano. E ele... claro, ele viu o Jirachi e ele vai querer trazer o Seboai pra cima. Então eu vou pegar toda a energia que eu puder. Eu investi um escudo para manter ele vivo. E vou forçar um escudo aqui, porque senão ele praticamente morreria. E forço ele a usar energia. Não sei quanto de energia ele ficou. E agora que volta o meu Azumarill quase sem HP, eu consigo matar com Play Rough. E daí agora pro último matchup, não podia ser mais perfeito, ele vem com Toxic Croak e eu trouxe o Gallade, acho que é a única aparição do Gallade no campeonato. Confusion Down. Cheguei então no quinto round invicto e eu vou enfrentar o Formi, que era um dos organizadores, se eu me lembro, e ele tem também o mesmo time do Zuki, então suponho que eles sejam parceiros aí de treinamento. E eu resolvi mais ou menos aplicar a mesma tática, o lead de Scraft, para ver o que acontecia. Então começo com o meu Scraft e pego o Ferrothorn. Então nas duas partidas aí contra esse time,
pegando um lead bem bom no começo. Ele obviamente troca e eu faço de novo o meu sistema, solto meu foul play para me dar vantagem de HP. Não sei se o Azumarill dele também teria o mesmo moveset do outro, né? Às vezes as pessoas variam entre esses times. Mas não, é exatamente Hydro Pump, Ice Beam. Então mais uma vez tenho uma vantagem no Mirror. Então meu objetivo agora é eliminar esse Azumarill. Pra, né, especialmente contra o meu Scraft ali não é o ideal. Faço bem parecido, né? Deixo ele com HP bem baixo e consigo Bubble Down. Tenho energia sobrando. Vou usar no Ferrothorn para causar todo o dano que eu puder. E ele, dessa vez eu tô com mais HP, então ele vai me farmar um pouco mais. Mas ele fica com medo e gasta a energia dele. Vou voltar com o Scraft, não tem por que não. E vou usar escudos. Ele não consegue chegar no segundo Power Rip, que é perfeito pra mim. E já chega e eu soltando o Foul Play, porque eu vi que era o Sableye atrás. Então, o fato dele não ter usado o escudo pra mim foi extremamente favorável, porque atrás eu tava com o Jiraiya, que não seria muito, muito interessante, certamente. E agora que ele já deixou passar o primeiro, eu vou aproveitar pra usar todos os Power Punches que puder e derrubar ele no Fast mesmo. Então, mais uma vitória na primeira partida. E aqui eu faço a mesma coisa, prevejo que ele vai mudar o lead para pegar o Scraft. No caso, ele veio com o Sableye, não necessariamente confirmou, mas trocar para o Azumarill também foi interessante. Então, novamente, enfrentar Azumarill contra Sableye, e ele tem que usar escudos primeiro para ter alguma chance de levar o matchup. Quando ele solta o segundo Shadow Sneak, eu uso meu primeiro escudo também. Chego no meu segundo Play Rough. Até dei um pequeno overfarm ali. E ele deixou passar dessa vez. Então, já estou prevendo o Ferrothorn de novo. Ele está sendo agressivo no farm, então eu tento soltar um Hydro Pump. Causar mais um dano. Causa um dano bem razoável até, para um matchup que não é necessariamente um dos melhores. E ele foi bem agressivo com o farm. Dessa vez eu tenho Altaria. Ele usa Power Rip, não sei se foi no reflexo ou se ele quis me baitar, mas não caí no bait, se for o caso. Aí vem o Flash Cannon. Eu resolvo farmar. achei que ele ia chegar em mais um carregado. Gasto minha energia. E atrás tem Azumarill. Então, por sorte, eu trouxe o Lapras também, no caso dele ter o Azumarill atrás. E esse matchup agora é bem simples. Usa o escudo no primeiro Hydro Pump. E daí tá bem consolidado. Não tem, conforme a minha defesa vai subindo, ele não tem muito o que fazer. Então confirmei mais uma vez a vitória no segundo round. Na terceira partida, então, eu fiz uma pequena alteração, porque eu vi que ele trouxe uma line bem fraca ao Scraft. Resolvi colocar ele no time no lugar do Lapras. O negócio é que a minha line fica mais vulnerável ao Azumarill daí. Ele dá o mesmo lead, então eu jogo mais ou menos parecido, mas eu sei que eu preciso eliminar aquele Azumarill porque meus outros dois Pokémon são bem vulneráveis. Então eu faço essa switch para Altaria para trazer o Azumarill dele e torcer para que o resto do time dele seja o mesmo, que daí eu sei que eu confio no Scraft para limpar depois. Então, deixo passar o Ice Beam tranquilo. A proposta da Altaria aqui era simplesmente trazer o Azumarill.
consigo causar um dano bem razoável ainda. Ele vai pro Bubble Down, mas essa energia não vai ser suficiente para que ele ganhe a matchup, né? Então ele solta o Hydro Pump. Eu vou chegar no Play Rough, vamos ver se ele quer usar escudo ou não. Ele não usa. Então agora eu suponho que o meu caminho esteja bem livre pro Scraft. Ele vem com Ferrothorn e não troca. Então começa a usar os Power Punches. E é de longe o carregado mais ameaçador pra mim é o Power Whip. Então vou usar meus escudos aqui. Fui um pouco agressivo no farm, mas como ele não trocou ainda de bicho, eu tenho quase certeza que é o Sableye atrás. Não vou me preocupar. Solto Foul Play. E ele deixa passar, então quase mata. Ele morre com escudo. Indo então pro round 6, eu era o único invicto do torneio no momento. Então o Panic veio desafiar, né? Se ele ganhasse, a gente ia ter um empate múltiplo ali. E provavelmente teria que jogar um tiebreaker. Então complicaria bastante aí o que estava indo tão bem por enquanto. E o time dele eu achei bem complicado para mim. Eu tenho uma vulnerabilidade grande a elétricos, então ele tem o Raichu e ao Ferrothorn ao mesmo tempo. Então montar a lineup foi bem complicado. Mas eu achei que a minha saída ali seria usar o Scraft para anular os dois. Vamos ver o que deu. Então na primeira começo com o lead de Scraft e consigo pegar o Hypno dele, que é um matchup positivo. Ele troca pro Azumarill e eu vim com uma line não muito forte contra o Azumarill, então eu sabia que ia ser um pouco... não ia ser muito fácil de derrubar, então eu solto Foul Play para conseguir algum dano e entro com o Jiraiya. Eu vou vir aqui e eu não vou economizar meus escudos, porque eu preciso eliminar esse Azumarill de qualquer jeito. Dou um pequeno overfarm ali, eu vou começar a soltar meus carregados. Vamos ver se ele vai querer usar escudo ou não. Então ele usou primeiro. Eu solto o meu Doom Desire antes dele chegar no segundo Hydro Pump. Uso mais um carregado e ele usa outro escudo. E aqui eu me comprometo, tá, então eu vou derrubar esse Azumarill e sair com energia. Ele entra com o Raichu. E aqui no calor do momento eu entro com o Scraft, que eu não sei se necessariamente foi a pior escolha, mas a Altaria estava ali como um segundo counter do Raichu que eu tinha imaginado. Consigo derrubar, mas eu fico com muito pouco HP. Daí o Hypno vai conseguir fazer um Confusion Down em mim. Eu volto com o Jiraiya com a energia que eu tinha acumulado para tentar derrubar ele de qualquer jeito. Mas ele é esperto, ele gasta energia para me derrubar. Então ele me mostra Thunder Punch, primeiro carregado. E aqui eu tô torcendo que não tenha Ice Punch também. Vamos ver. E claro que ele tem Ice Punch. Então ficou bem complicado. Se eu conseguisse farmar, eu teria ganho, porque eu ia soltar o carregado no Azumarill, mas o duplo Ice Punch me derruba. Na segunda, então, eu decidi ir com o Lapras no lugar do Azumarill, porque ele tem um matchup um pouco melhor contra o Hypno, mesmo tomando o super efetivo do Thunder Punch. Então consigo encontrar o Hypno no começo, mas eu sei que que a minha line atrás ainda não é a melhor para enfrentar o Azumarill, então isso é uma coisa que eu tive em mente, porque eu tinha certeza que o Azumarill ia voltar. Aí eu faço ele gastar um escudo e eu decido usar também, vou lutar pelo City Advantage. Então ele solta o segundo, eu deixo passar e eu consigo chegar no Surf antes dele me derrubar. E aí eu queria ver se ele ia usar escudo ou não. Ele usou, então eu fiz uma switch agressiva pro Jiraiya, sabendo que era relativamente safe e ainda mais com vantagem de escudo. Então ele troca pro Azumarill. Felizmente, com a vantagem de escudo, esse matchup fica bem mais tranquilo. E eu consigo soltar os dois on Desire antes dele soltar qualquer carregado. Sobra um pouquinho de vida e eu vou deixar passar, porque eu achei que o Jiraiya já fez o serviço dele. Então, e agora eu entro com o Scraft para farmar o resto do Azumarill, sabendo que ele tem uma situação bem favorável. Eu apostei que ele ia estar com o Raichu atrás. Ele consegue soltar o carregado com o Hypno, mas eu sei que não
não me causa tanto dano assim, eu posso aguentar. E ele vem com Raichu. Então eu consigo soltar esse Foul Play, vai causar muito dano nele. Quase one shot. Consigo derrubar no counter. E agora, praticamente uma formalidade, né? Ainda uso o Power Punch, que não causa nada no Hypno, mas derrubo. Eu me preparei para a última, para ele trazer counters pro Scraft, então eu resolvi tirar ele do time. E eu peguei esse lead horrível, eu já tava pensando, tá, vamos se preparar pro tiebreaker. Troquei pro meu Azumarill e eu sabia que vinha um Raichu, né? Então aqui já meio sem muita esperança eu solto o Play Rough. Eu sei que vai forçar pelo menos um escudo. Eu tava pensando, tá, vou trazer a Altaria aqui, o que eu posso fazer? Ele usa o Thunder Punch em mim. E eu não acreditei na hora, eu cheguei no segundo Play Rough. E melhor ainda, como ele não quis ficar com 0 escudos contra 2, ele deixou cair. Acho que ele foi um pouco da pressão dele achar que eu ainda teria o Scraft. Então volta o Toxicroak e eu revelo a Altaria. Então eu consegui reverter o Sweet Advantage e ter uma vantagem de escudo. Ele volta com o Azumarill, que era o último Pokémon, e eu tenho o Lapras pronto para isso. Então eu falei, né? Eu fiz esse Azumarill novo por causa do IV dele ser superior ao que eu tinha, e tenho quase certeza que foi isso que garantiu esse campeonato. Eu não acreditei que ele fosse sobreviver ao Thunder Punch daquele Raichu, e ele acabou invertendo a partida toda, né? Então aqui jogando Lapras contra Azumarill com vantagem de escudo, não podia ser mais tranquilo. Eu começo a usar Surf nele, porque eu sei que ele vai vir com Toxicroak eventualmente. Ele entra de novo, eu consigo entrar com a Altaria, reagir rápido. E agora já está sem escudos. Tá 100% garantido o campeonato regional. Ainda consigo derrubar o Azumarill com a Altaria só para aumentar o insulto. E é isso aí, esse foi o vídeo mostrando a minha vitória aí no regional. Espero que vocês tenham gostado. Vou tentar voltar a fazer vídeos mais longos assim, com essas explicações. Tem os outros torneios que eu poderia cobrir. Sei que meu estilo de edição é bem meia boca, mas espero que a jogabilidade aí faça o pessoal curtir.